Pronto, pessoal, retornando para cá, parte 2 dessa nossa aula sobre atos administrativos. Já falamos um pouquinho sobre o conceito de atos administrativos, sobre os requisitos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, e estamos aqui falando dos atributos do ato administrativo. Já falamos da presunção de legitimidade, sabemos que presunção de legitimidade é presumir que o ato praticado pelo administrador é um ato válido, só que essa presunção de legitimidade é uma presunção relativa, ou seja, você pode contestar a validade dos atos praticados pelo administrador, e estamos aqui agora falando da autoexecutoriedade. Sabemos que a autoexecutoriedade é a possibilidade que o administrador tem de praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Só que eu deixei uma pergunta para vocês. Como eu te disse, sabemos que a presunção de legitimidade é um atributo que existe em todos os atos praticados pelo administrador. E essa autoexecutoriedade é um atributo que existe em todos os atos? Aí não. Diferente aqui da presunção de legitimidade, que vem a existir em todos os atos praticados pelo administrador, a autoexecutoriedade só existe quando existe uma autorização da lei ou quando for uma situação de urgência. Com isso, o administrador ele vai poder agir sem precisar de prévia autorização judicial quando existe uma prévia autorização da lei ou quando for uma situação de urgência. Exemplos fáceis. Por que um agente de trânsito pode rebocar um carro estacionado em local proibido sem precisar pedir prévia autorização judicial? Porque o Código de Trânsito permite, existe uma prévia autorização da lei. Por que um agente da Defesa Civil pode entrar na casa sem precisar de prévia autorização judicial para, por exemplo, prestar socorro ou se existe um desastre? Porque é uma situação de urgência. Existindo a autorização da lei ou sendo uma situação de urgência, o administrador ele vai poder agir sem precisar pedir essa prévia autorização judicial. Matamos com isso 2 atributos. Vamos aqui para o próximo atributo, que em porcentagem é o que tem menos chance, digamos assim, de aparecer na sua prova, que é o atributo da tipicidade. O que seria essa tipicidade? É o dever que o administrador tem de praticar o ato de acordo com a lei. Só que, minha gente, tem alguma novidade nisso daqui? O administrador ter que praticar o ato de acordo com a lei é alguma inovação, é alguma novidade? Não, porque nós sabemos disto desde o estudo lá no início dos princípios. Porque pelo princípio da legalidade já sabemos que o administrador só pode fazer o que a lei manda, o que a lei permite, o que a lei autoriza. Logo, o administrador, para agir, ele deve estar autorizado pela lei. É por isso que esse atributo da tipicidade é muito correlacionado com o próprio princípio da legalidade. E como o administrador sempre deve respeitar o princípio da legalidade, essa tipicidade é um atributo que deve existir em todos os atos praticados pelo administrador. Todos os atos praticados pelo administrador devem ser praticados de acordo com a lei, até pelo raciocínio lógico do princípio da legalidade. Com isso, falamos de presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, só nos falta aqui falar da imperatividade. Olha o nome aqui do atributo, imperatividade. Esse nome, imperatividade, parece que palavra? Eu sempre penso em impor. Imperatividade vem de imposição. É a possibilidade que o administrador tem de impor aquele ato ao particular sem precisar da concordância dele. Vamos esquematizar para ficar mais visual. Com a imperatividade, o administrador vai literalmente poder impor determinado ato. Veja que não é uma negociação, é uma imposição de determinado ato ao particular, e ele vai impor aquele ato sem precisar da concordância do particular. Ele não está pedindo ao particular para fazer, ele não vai dizer, por favor, particular, posso fazer esse ato? Não, ele não precisa da concordância do particular, porque ele está impondo determinado ato ao particular.
Exemplo, um fiscal da vigilância sanitária chega em determinado restaurante, ele estava vendendo a carne verde, de tão estragada, tinha até uns tapuru dentro. Para poder o fiscal da vigilância sanitária mandar interditar aquele estabelecimento, precisa virar para o dono do estabelecimento e falar: Ô senhor João, já que você está vendendo comida estragada, posso mandar interditar seu restaurante? Claro que não, concorda? Porque aquele ato não vai surgir de uma negociação, vai surgir de uma imposição. O administrador ele vai impor aquele ato sem precisar da concordância do particular. É isso que nós chamamos aqui de imperatividade e que pode, só puxando a observação aqui, pode ser que esse nome imperatividade apareça na sua prova sendo chamado de poder extroverso. Olha o nome, extroverso, vem de extravasar. Em uma linguagem muito simples, seria colocar para fora. Algo que extravasa é algo que vai além. Como assim? Vamos lá. Eu, fiscal da vigilância sanitária, posso interditar o restaurante que está vendendo comida estragada? Sim. Preciso da concordância do dono do restaurante? Não. Por quê? Porque aquele ato ele extravasa, ele sai da administração, atinge o particular sem precisar da concordância dele. É daí que vem o nome poder extroverso. É um ato que extravasa do âmbito da administração para poder atingir um particular. E lembra, nem todo ato vai possuir imperatividade, porque nem em todo ato o administrador ele vai estar impondo algo ao particular. Exemplo, quando a administração te dá uma licença para dirigir, você fez aquela prova do Detran, né? Fez tudo, objetiva, psicotécnico, exame de vista, fez a baliza suando, mas fez, você passou em tudo. Aqui está a sua licença para dirigir. Aquela licença é um ato que a administração está te liberando uma atividade. Eu te pergunto, quando você recebe uma licença para dirigir, você é obrigado a dirigir? Não. Por quê? Porque a licença, esse ato que é chamado de ato negocial, não tem a função de te impor algo, tem a função de liberar algo, liberar determinada atividade e não impor uma atividade. Você vai dirigir se você quiser. Você pode fazer, por exemplo, igual a minha mãe, que tem uma licença para dirigir e nunca usou na vida. Ela guardou, disse muito obrigada, tem um documento, guardou, nunca dirigiu na vida. E não tem nenhuma irregularidade nisso, porque aquela licença não está impondo que ela dirija, está simplesmente liberando. Para um ato ter imperatividade, ele tem que impor algo e nem todo ato vai ter essa função de imposição. Com isso, nós matamos aqui os atributos do ato administrativo. Falamos da PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. E aqui agora eu vou para um tópico que tem uma chance enorme de aparecer na sua prova: formas de extinção desse ato administrativo. Como é que um ato administrativo ele pode vir a ser extinto? Se essa aula daqui, se, não é o caso, mas se essa aula daqui fosse uma aula voltada para concursos públicos, por exemplo, eu diria, de todas essas formas daqui, ó, os principais pontos são esses daqui: diferença de revogação e anulação. Só que provas do exame da ordem costumam cobrar tanto conceito de revogação, anulação, cassação, caducidade, contraposição. Temos que analisar com isso todas as formas que aquele ato pode vir a ser extinto. Vou começar pela diferença clássica, que é essa diferença daqui entre o fenômeno da revogação e o fenômeno da anulação. Para poder facilitar, vamos pegar aqui uma página em branco, vou colocar aqui, ó, de um lado o nome revogação. Essa tabela vai facilitar muito a sua vida. E aqui do outro lado a anulação. Vamos devagarzinho nesse ponto. Primeira coisa que nós temos que saber é isso daqui, ó. Qual é o motivo da extinção, ou seja, qual é a causa da extinção? Por que que aquele ato está sendo extinto? Esse é o ponto de partida e é o ponto que já mata quase todas as questões na sua prova em relação a esse tópico. Vocês vão perceber o seguinte, ó, no caso da revogação, nós temos um ato
válido. Necessariamente, revogação é extinção de ato válido, mas que apesar de válido, o ato ele não é mais conveniente e oportuno, ou seja, temos um ato válido, mas que não é mais adequado para aquele momento. Já na anulação, nós temos a extinção de um ato inválido, ou seja, um ato que não respeita a legalidade. Esse ato não respeitando a legalidade, ele deve vir a ser anulado. Vamos lá para exemplos fáceis. Imagina que eu, Ana Cláudia, eu tenho um barzinho e quero colocar mesas e cadeiras na calçada do meu bar. Beleza. Para isso eu preciso de uma autorização, já que eu vou usar de um espaço público em meu benefício particular. E eu fui lá na administração pedir autorização, mas eu só consegui aquela autorização porque eu paguei propina. Eu dei R$ 2.000 a um servidor para ele me dar aquela autorização. Quando esse fato for descoberto, aquele ato, aquela autorização deve ser extinta, logicamente. E a extinção vai ser feita por meio de quê? Por meio de uma anulação. Porque se eu paguei propina para poder conseguir aquela autorização, aquele ato é um ato inválido. E o ato sendo inválido, não respeitando a legalidade, ele deve vir a ser anulado, o que é diferente da revogação. Imagina que quando eu fui pedir autorização para colocar as mesas e cadeiras na calçada na frente do meu bar, estava tudo certinho, estava tudo ok, a administração achou conveniente, oportuno e me deu aquela autorização. Problema nenhum, problema algum. Só que depois de um tempo a administração olhou para aquele bairro, para aquele bar e pensou, poxa, aumentou tanto o número de moradores nessa área que pode ser que essas mesas e cadeiras na calçada venham atrapalhar um pouco a passagem. Com isso, o que a administração pode fazer? Revogar a autorização que tinha dado àquele barzinho. Aquela autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada é um ato válido, mas que apesar de válido, continuar hoje colocando mesas e cadeiras na calçada, na visão da administração, não é mais o quê? Conveniente e oportuno. Com isso, a administração vai poder revogar aquele ato. Vamos continuar agora falando da diferenciação. E a competência? O que é competência? É quem pode anular, quem pode revogar. Você vai lembrar já de uma coisa, ó. A administração, usando da sua autotutela, pode tanto revogar quanto anular os seus próprios atos. A administração pratica um ato. Se ela acha que o ato, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno, a administração pode ir lá e revogar aquele ato. Se a administração pratica um ato e vê que ele não respeitou a legalidade, que ele é inválido, a administração também vai poder ir lá e anular. A administração pode revogar e anular os seus próprios atos. Só que a minha pergunta é, e o juiz? O poder judiciário pode gerar extinção de atos praticados pelo administrador? Olha eu com toque, minha gente, que tinha que ficar tudo da mesma cor, eu fiz tudo de cor diferente. Professora, você tem uma loucura. Sim, eu tenho uma loucura, tem que ficar tudo da mesma cor. Lembra, a administração tanto vai poder anular quanto vai poder revogar. E o juiz? Voltando à pergunta, o juiz ele pode revogar e ele pode anular atos praticados pelo administrador? Veja, o juiz até que pode vir a gerar a extinção de um ato praticado pelo administrador, mas só por meio da anulação. Poder judiciário não pode revogar, porque se o ato é válido, não cabe ao juiz analisar se aquele ato é conveniente e oportuno. Se o ato é válido, só a própria administração pode decidir revogar. Essa revogação daqui, ó, só pode decorrer de um controle interno. Somente a administração pode olhar para os seus atos válidos e decidir se continua com eles ou não. Agora, no caso da anulação, como o ato não respeitou a legalidade, perceba, tanto a própria administração pode vir a gerar a extinção desse ato inválido por meio de um controle interno, como o juiz, por meio de uma provocação, né, porque o poder judiciário é inerte, enquanto ninguém pedir nada, o juiz não faz nada, o juiz, por meio de um controle externo,
pode vir a gerar a anulação dos atos praticados pelo administrador. Ele vai estar fazendo um controle externo de legalidade. Em resumo, a administração, em relação a seus próprios atos, usando da autotutela, que é o controle interno, vai poder tanto revogar os seus próprios atos, quanto vai poder anular. Beleza. Agora, e o juiz? O juiz pode exercer um controle em relação aos atos do administrador? Pode, mas só para anular. O juiz não revoga atos praticados pelo administrador, porque se ele se meter nisso, ele está se metendo em atos válidos e isso fere a separação dos poderes. Com isso, matamos o tópico relacionado à competência. Ainda aqui na distinção, vamos falar do efeito. Qual é o efeito que gera uma revogação? Qual é o efeito que gera a anulação? No caso da revogação, como o ato é válido, o efeito da revogação é ex nunc, ou seja, não retroativo. Não retroativo. Já no efeito aqui da anulação, como o ato é inválido, o efeito vai ser retroativo. Efeito não retroativo é ex nunc. Ex nunc é efeito que não retroage, só produz efeitos dali em diante. Já o efeito ex tunc é o efeito retroativo, é aquele efeito que tem que retornar, vai produzir efeitos para trás. Pensa comigo, no caso da revogação, eu, Ana Cláudia, tenho uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada, na frente do meu barzinho. Massa. Nesse caso, se o ato é válido, pode ser que a administração revogue aquela autorização. Só que a produção de efeito dessa revogação é falar: ó, Ana Cláudia, de hoje em diante você não pode mais colocar mesas e cadeiras na calçada, beleza? Beleza. Mas o que passou, passou, é preservado. Eu não vou ser punida por ter colocado mesas e cadeiras na calçada, porque o ato ele era válido, efeito ex nunc na revogação, de hoje em diante. Já na anulação, eu estou gerando a extinção de um ato inválido. E para gerar a extinção do ato inválido, eu vou colocar aqui, ó, um efeito retroativo. Eu vou invalidar o ato desde a sua produção, para poder desconstituir os efeitos praticados. É a regra, tá? Isso que eu estou falando é a regra e é o que cai dentro da proposta aqui da primeira fase de um exame da ordem. Eu vou anular para trás, já que o ato ele é inválido, com efeitos aqui ex tunc. E para fechar essa diferenciação, qual é o prazo que se tem para revogar e o prazo que se tem para anular? No caso da revogação, a revogação pode ser feita a qualquer tempo, salvo se aquele ato já virou um direito adquirido. Direito adquirido é aquele que já se incorporou ao seu patrimônio e não pode vir a ser retirado. Mas a regra é que a administração, quando produz um ato, ela sempre vai poder, como regra, analisar se aquele ato ainda é ou não é mais conveniente e oportuno. Essa revogação ela pode acontecer a qualquer tempo. Já a anulação, segundo a Lei do Processo Administrativo Federal, que eu já falei até nessa aula aqui para vocês, que é a Lei 9784 de 99, a administração estabelece um prazo para a administração anular os seus próprios atos. Porque tem um ditado que diz assim, ó, o direito não socorre a quem dorme. Com isso, se a administração está vendo alguma irregularidade, ela deve agir para poder invalidar aquele ato. E qual é o prazo? É um prazo decadencial, ou seja, a administração passando o prazo, ela perde o direito de anular. Prazo decadencial de 5 anos. A administração praticou um ato. Se esse ato produz efeitos favoráveis aos destinatários de boa-fé, a administração tem um prazo de 5 anos para anular, porque depois aquele ato vira um direito o quê? Adquirido, salvo se a pessoa estava de má fé. Em um resumo bem simples, se eu recebo um benefício de boa-fé, é como se aquilo virasse meu direito adquirido num prazo de 5 anos. Agora imagina que eu falsifiquei um documento para poder conseguir determinado benefício. 50 anos depois, por exemplo, a administração pode anular o recebimento daquele benefício? Claro,
Por quê? Porque eu agi de má fé. Esse prazo de 5 anos é para poder proteger a pessoa que está agindo de boa fé. Se eu estou agindo de boa fé, é como se aquele ato virasse meu direito adquirido num prazo de quê? Num prazo de 5 anos. Agora, se eu estou agindo de má fé, a qualquer momento a administração vai poder providenciar aquela anulação. Com esta tabela daqui, faça a leitura, dê print nessa tabela daqui, você tem a diferença dos pontos principais relacionados à revogação e à anulação. Com isso, matamos já aqui as duas formas de extinção iniciais. Vamos continuar agora com as formas de extinção, falando aqui da cassação. Vou falar da cassação aqui mesmo. O que seria a cassação? Já sabemos que é a extinção de um ato. E por que o ato está sendo extinto? Porque o particular ele deixa de preencher, o particular ele deixa de preencher as condições necessárias à permanência do benefício. O particular ele deixa de preencher as condições necessárias à permanência do benefício. Parece difícil, mas é muito simples. Imagina o seguinte, você está aqui estudando para poder tirar, a sua licença para advogar, para exercer uma atividade profissional e vai conseguir. Aí imagina que João, você não, tá? Que esse exemplo vai ser ruim. Imagina que João estava lá estudando para fazer a prova da OAB, passou na primeira fase, passou na segunda fase. Beleza. A licença para ele advogar foi dada para ele. Até agora tudo válido, o ato foi produzido de maneira regular, nenhum problema. Só que digamos que João começou a advogar. E nisso, ele começou a chegar lá no fórum e dar, sei lá, R$100 para Maria, que é técnica judiciária, para dar uma olhadinha especial no processo dele. Depois ele deu mais R$200 para outro, mais R$500 para outro. Quando viu, ele já estava fazendo esses negócios, com técnico, com analista judiciário. Quando viu, agora ele já estava mais influente, já estava dando propina para juiz, já estava no Supremo. Resumindo, ele estava comprando Deus e o mundo. Ele era uma máquina de fazer corrupção para poder os processos dele andar. Eu te pergunto, concorda que João, particular, beneficiário do ato. Por que beneficiário do ato? Porque o ato é a licença para ele advogar. Só que ele está praticando atos incompatíveis com o exercício da atividade profissional. Claro, Está pagando propina técnico, judiciário, analista, juiz, ministra, todo mundo. Com isso, a licença para ele advogar pode vir a ser o quê? Cassada. Por quê? Porque neste meu exemplo, João, que é beneficiário do ato, que é o particular, está deixando de preencher as condições que são necessárias à permanência do benefício de advogar. Com isso, a licença para ele advogar pode vir a ser cassada, já que ele não preenche as condições que são necessárias para permanecer com aquele benefício. Observe que a licença para ele advogar foi produzida de maneira válida, só que ele, particular beneficiário do ato, está praticando atos incompatíveis com a continuidade daquele benefício. Com isso, vai poder existir a cassação. Cassação, esse era o tópico importante para a sua prova. Vamos falar aqui de caducidade. Quando é que vai acontecer a caducidade? Com caducidade, eu vou explicar com um esquema aqui. Imagina que eu tenho um ato que me autoriza algo, eu tenho um ato que autorizava algo, depois vem uma lei, é uma lei posterior, e essa lei posterior, ela faz o quê? Ela proíbe o que antes o ato autorizava. Veja que a lei está proibindo o que antes o ato autorizava. Vamos para um exemplo que vai ficar fácil. Vou pegar aquele mesmo exemplo da autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada. Eu, Ana Cláudia, tenho um bar e tenho aqui uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada na frente do meu bar. Tudo válido, tudo certinho. Aqui está o ato que me autoriza a fazer algo. Beleza? Beleza. Depois de um ano, foi feita uma lei naquele município proibindo
todos os estabelecimentos comerciais de colocarem mesas e cadeiras na calçada. Veja que, posteriormente a esse meu ato de autorização, foi feita uma lei proibindo o que antes o ato autorizava. E claro que na hierarquia das normas, o que vale mais? Um ato administrativo ou a lei? É claro que a lei. Com isso, se a lei proíbe, veja, posteriormente à prática do ato, veio uma lei proibindo o que antes o ato autorizava. Pela hierarquia das normas, o que vai ficar valendo é a lei. Com isso, minha autorização continua existindo ou vem a ser extinta? Extinta. E essa extinção vai ser chamada de caducidade. Acompanhe o raciocínio lógico. O que é a caducidade? É a extinção de um ato. E por que esse ato está sendo extinto? Porque veio uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava. Se é feita uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava, esse ato vai ser extinto e essa extinção vai ser chamada de caducidade. Fechado até aí? E para fechar aqui as formas de extinção e a nossa revisão, acontece um fenômeno chamado de contraposição. Olha o nome ajuda. O que é contraposição? Posição contrária. O exemplo clássico de prova é esse daqui. Ó. Imagina o ato de nomeação de alguém. Maria foi nomeada para exercer o cargo na instituição X. Só que depois Maria pediu para sair desse cargo. Aí saiu o ato da sua exoneração. Temos, de um lado, o ato de nomeação, que eu vou, em uma linguagem muito simples, dizer o seguinte, ó, com a nomeação, você vai entrar em algum local, né? Você entrou na instituição X para desempenhar o cargo X. Com a exoneração, você vai sair. O que eu vou falar agora é bem ridículo, mas é só para você perceber o raciocínio lógico. Concorda que se eu estou dentro, é porque eu ainda não estou fora, mas se eu já estou fora, é porque eu não estou mais dentro? Aí você diz, é nada. Mas é esse raciocínio. Existe uma contraposição. Não tem como uma pessoa que já foi exonerada de uma instituição continuar nomeada. Por quê? Porque está existindo uma contraposição. Ou você está dentro, ou você está fora. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que quando sai a sua exoneração, é porque não mais vai existir a sua nomeação, porque não tem como você estar fora e estar dentro ao mesmo tempo. Está existindo uma contraposição. Estas são as formas de extinção do ato administrativo. Revogação, extinção de ato válido, mas que apesar de válido não é mais conveniente e oportuno. Anulação, extinção de ato inválido, ou seja, que não respeita a legalidade. Cassação acontece quando o particular, o beneficiário do ato, deixa de preencher condições que são necessárias para continuar recebendo aquele benefício, já que a caducidade é a extinção de um ato por uma lei posterior que proíbe o que antes o ato autorizava, e a contraposição, extinção de um ato porque foi produzido um outro ato de efeitos contrários. E como é que isso cai em prova? Vamos treinar fazendo esta questão que já apareceu em um exame passado da ordem. Vamos ler juntos. O Estado X concedeu a fulano uma autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, olha o ponto-chave, é feita uma lei, de maneira posterior, é feita uma lei proibindo, vedando a realização daquela atividade. Diante do exposto e considerando as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta. Essa autorização aqui, se é feita uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava, essa autorização continua existindo ou é extinta? Extinta. E o nome dessa extinção vai ser chamada de quê? Estudamos agorinha que o nome desse fenômeno vai ser chamado de caducidade. O que é a caducidade? Olha o desenho. Extinção de um ato por uma lei posterior que proíbe o que antes o ato autorizava. Não é uma nulidade, não é anulação, não é cassação,
Não é revogação, veja que eu nem li as alternativas, porque eu já sabia que o nome da extinção desse ato vai ser chamada de caducidade. Veja que a letra B diz assim, ó, vai ser declarada a caducidade do ato em questão, que é simplesmente a extinção de um ato, porque veio uma lei posterior proibindo o que antes o ato autorizava. E com isso encerramos essa nossa revisão de atos administrativos. Passei pelos principais tópicos que podem aparecer no seu exame. Espero de coração que essa aula venha a ser proveitosa, que algo que eu falei aqui caia na sua prova, porque de uma coisa já tenho certeza, essa OAB ela vai ser sua.